Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa Um Bate-Papo Entre Amigas, agora aqui no nosso canal, no YouTube. Estou muito feliz. Oi, meninas, vocês que já estão por aqui, bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Genoveva, Terezinha, Lili, Silmara, Miriam, Edna, Jane. Que bom ver vocês aqui, meninas. Primeira coisa, vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? Carmelina, Carlos, o marido da Sandra, Yumi, a minha convidada. Vou pedir para vocês só confirmarem aqui no chat. Sim, estão me ouvindo, estão me vendo. É um dia muito especial para vocês que acompanham o programa Bate-Papo Entre Amigas. Ele ficou no ar por 2 anos, lá no Instagram. E hoje estamos aqui começando, estreando o programa no nosso canal do YouTube. Lena Tonoli, minha amiga parceira maravilhosa. Ah, é a Ed, minha querida amiga de Salvador. Gente, o Brasil inteiro aqui, eu já sei, São Paulo, Minas, Bahia. Que coisa boa, hein? A Sandra Yumi, minha convidada, já chegou. Olha, nós preparamos esta live de estreia com muito carinho, a Sandra Yumi e eu. Estamos juntas nesta caminhada. Aqui no YouTube é tudo muito diferente para nós, mulheres 50 a mais, que não temos tantos conhecimentos assim, com essas mídias todas. Então, nós estamos começando aqui hoje com o programa Bate-Papo Entre Amigas, aqui no YouTube, e vamos trazer todas as mulheres 50 a mais para cá. A nossa intenção é que cada uma tenha o seu próprio canal no YouTube. A intenção é que venham fazer live comigo aqui no canal, no programa, e depois cada uma faça suas lives também, independentes, sozinhas, com autonomia, com segurança, com toda liberdade. Eu sei que já tem mulheres aqui querendo aprender, mas nós duas estamos aprendendo ainda, eu e a Sandra Yumi, então nós vamos aprender tudo para poder passar adiante. Mas o canal no YouTube nós já sabemos fazer. E é isso que nós vamos ensinar para as nossas amigas mulheres 50 mais, porque aqui é um grande movimento de mulheres 50 mais. Então, como eu falei, hoje é o primeiro dia, então eu estou aqui cheia de recursos, porque aqui no StreamYard é um site maravilhoso para quem vai fazer live com alguém. Se eu for fazer uma live sozinha no YouTube, tudo bem. Mas se eu tiver que fazer com alguém, eu preciso estar aqui no StreamYard. Então, só eu preciso estar aqui no StreamYard, que eu sou a condutora da live. Eu que vou chamar alguém para entrar comigo. Então, é esse o detalhe, né? Só que aqui tem muitos recursos maravilhosos. Então, eu vou fazer um teste agora, já que vocês estão me vendo e estão me ouvindo. Eu vou fazer aqui um teste. Vamos ver se dá certo. Deu certo. Eu exibi aqui o comentário da Terezinha, da T Prestes, né? Então, pronto, olha, aprendi. Agora, para eu faço tirar, vou colocar aqui Lili. Vamos ver se vai. Lili, pronto. Já aprendi a fixar o comentário, né? Pronto. Agora, eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou pedir, né? Eu vou pedir para quem ainda não é inscrito no canal, né? Não é inscrita no canal, que se inscreva aqui no nosso canal e também deixe o like na live.
Isso a gente sabe que ajuda a fazer crescer o nosso canal. Isso é uma participação, né? Uma gentileza. Então, para quem está aqui, dá um joinha aqui na live. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Apesar de que, para colocar comentário aqui, a pessoa tem que estar inscrita. É um recurso que tem aqui no StreamYard. Então, nós deixamos essa função assim ativada para que quem quiser comentar se inscreve no canal, tá bom? Então, pronto. Agora eu vou acionar os comentários aqui para eu ver novamente se chegou mais alguém. Já falei com as meninas todas, estou feliz demais porque vocês estão aqui. Já compartilhei lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Para que todas venham para cá. Minha sobrinha Bárbara, oh, meu amor! Que coisa boa, hein? Minha sobrinha lá da Holanda, a Holanda também está presente. É isso aí, Bárbara, minha sobrinha querida. Gente, eu sou muito emotiva, tá? Sou muito emotiva, eu choro fácil. Essa minha sobrinha é igualzinha a minha, ela chora fácil também. Ela deve estar lá chorando, assistindo a tia Sandra. Sou madrinha dela também, gente. Então, deixa eu ver o que a Jane está falando aqui. Sandra, lembre as amigas para mandar bastante coração. Olha, muito obrigada, Jane. Muito obrigada. Olha aí, olha o que a Jane está falando. Vamos mandar aqui o coração também, né? Além de dar o joinha, curtir a live, a gente dá o coração aqui, porque, olha, eu posso estar muito enganada, mas eu sinto que o canal vai crescer muito, e junto com este canal, as mulheres também que fizeram seus próprios canais, elas também vão crescer, porque o movimento é muito grande. Nós somos muitas mulheres, 50 mais, e vamos juntas caminhar aqui no YouTube, porque aqui é uma grande oportunidade de crescer, né? É uma rede social gigante e nós podemos sim ser grandes tanto quanto as outras pessoas que nós conhecemos, né? Então, o programa Um Bate-Papo Entre Amigas é para quem quer vir fazer uma live no YouTube, né? O Instagram não deixa mais, então agora estamos aqui no YouTube. Então, a mulher que ainda não faz a live sozinha, ela vem aqui, faz a sua participação, apresenta seu trabalho, conta a sua história e vai se soltando, ela vai ganhando segurança. Então, é para isso que nós estamos aqui. Selma, bom dia, Selma, querida. Tudo bem, minha querida? Muito obrigada por estar aqui. Olha aí a nossa querida amiga Selma, muito obrigada, viu? Ellen, minha amiga querida, também muito obrigada. Olha, vocês todas que estão chegando, sejam muito bem-vindas ao primeiro dia, né? É a nossa estreia aqui no canal, no YouTube, com o programa Um Bate-Papo Entre Amigas, é um programa para mulheres 50 mais. Ah, minha amiga Beth chegou. Gente, Formiga. Não, Formiga não. Qual o nome da cidade dela lá no Rio? Não é Formiga, Formiga é Minas. Beth, fala aí o nome da sua cidade, amiga. É lá no Rio de Janeiro, não é Formiga, gente. Errei o nome da cidade dela. Então, a minha amiga Lourdes também chegou aqui agora. Olha, todo mundo vindo para cá. Então, esse programa é focado para mulheres 50 mais. Claro que todo mundo pode assistir, né, ao programa, mas participar são sempre as mulheres 50 mais, para que elas venham e possam se sentir bem à vontade. Então, o objetivo é Vassouras. É Vassouras o nome da cidade da minha amiga. Olha aí, lá no Rio de Janeiro. Amiga, desculpa, errei o nome da sua cidade. Eu vou até colocar aqui. Então, a Jane tá orientando, né, para as pessoas irem lá
e colocarem o joinha. É muito importante, né? Isso aí é muito importante. Então, agora, eu vou pedir para a Sandra Yumi, né? Vou convidar a Sandra Yumi. E agora que eu esqueci como é que convida. Espera, deixa eu ver aqui. Convidar. Achei o lugar. Sandra Yumi, estou colocando aqui para você. Eu preciso colocar o convite aqui no chat. E aí a Sandra Yumi vai aceitar e vai entrar aqui, tá? Então tem um delay. Então vamos aguardar a Sandra Yumi entrar aqui para eu colocá-la dentro da live. No YouTube é muito diferente, viu, gente? É muito diferente. São muitos processos que a gente precisa fazer. Ela chegou. Oi, amiga, bom dia. Já estou aqui, oi, bom dia. Eu olhando. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Uma felicidade, uma honra estar aqui no primeiro programa do YouTube. A nossa força e a nossa coragem, né, que nos trouxeram para cá, amiga. Sim, foi tudo, né, no susto, meio acontecendo. E fomos direcionadas para cá, né? Porque nós íamos fazer a live no Instagram, não conseguimos. Sim. E, de repente, abriu-se essa porta e eu acho que vai ser muito legal para todas, né? É isso mesmo. Eu vou pedir para as meninas, por favor, né? O Carlos também está aqui, o seu esposo. Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat se vocês estão ouvindo a Sandra, estão vendo direitinho, porque para mim está tudo ok, o som dela, a imagem está tudo ok. Então, eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo a gente. As duas agora. Bom dia, Lili. Pronto, a Miriam disse que sim. Estão ouvindo, né? O som tá perfeito. A Selma, estou feliz demais que a Selma também veio para cá. Que bom, né, Sandra? Sim, ela trabalha no consultório, organizou o horário para vir. Muito obrigada. Sim, o horário, gente, é atípico, né? Hoje o nosso horário está sendo agora às 9h15 da manhã, mas o programa mesmo acontece à noite. É porque hoje é a primeira live, nós tínhamos que saber como é que funcionava tudo, mas o programa sempre vai acontecer às 20 horas. Então, hoje a minha convidada é minha amiga e parceira Sandra Yumi, que fez tantas lives comigo lá no Instagram, e ela vai falar sobre os desenhos sistêmicos. Então, com a palavra, minha querida Sandra Yumi. Então, hoje vai ser realmente um teste ainda. Eu tinha programado aqui as coisas para colocar no... que é um recurso, né, do YouTube, de compartilhar as imagens, só que eu também não consegui abaixar ela aqui para fazer a apresentação. Eu estou ali com meu assistente lá tentando baixar. Vamos ver se no meio da história a gente consegue. Mas então hoje é uma live teste mesmo ainda, tá, gente? Mas eu vou falar hoje sobre o desenho sistêmico, que é uma junção de duas técnicas. Uma é a análise de desenho, que é feito... Conseguiu? Ele conseguiu baixar. Tá bom. Que é, então, a junção de... desconcentrei aqui. Da análise do desenho, que vem da psicologia, da psicanálise, que diz que o nosso inconsciente ele é simbólico. Então, ele entende as coisas por imagens, por símbolos. Ele não é como um texto no nosso inconsciente. Quando a gente tem... Então, Freud, Jung, usavam muito análise de sonhos, porque a pessoa sonha
em, em, em imagens, em figuras, em símbolos, para externalizar alguma coisa que está no seu inconsciente. E, e aí o desenho também funciona mais ou menos dessa forma. Tinha uma psiquiatra brasileira chamada Nise da Silveira. Tem um filme dela que é sensacional, que ela era psiquiatra e o tratamento naquele tempo era dar choque nas pessoas. Aquelas pessoas que tinham problemas mesmo, estavam internadas, problemas sérios, né? Não é neurose, são psicóticos mesmo, né? E aí, e aí ela começou a fazer eles desenharem, e eles faziam figuras de imagens do inconsciente deles. E quando eles faziam isso, eles já melhoravam. Então, o fato da gente já fazer um desenho e externalizar uma coisa que está no nosso inconsciente já é uma terapia. Mas hoje, com o desenvolvimento das terapias, né, das pesquisas e tudo, a gente faz uma análise. E daí, juntando a constelação familiar, a análise fica mais completa, porque daí a gente acessa o campo morfogenético da constelação familiar. Eu fiquei aqui preocupada de colocar o pendrive para pesar, mas eu acho que eu nem vou colocar, porque vou Ô, acabar. Sandra, então, seria assim, eu já fiz uma constelação com você, então seria assim, ali naquela constelação, eu faria os desenhos para você naquele momento? Não, a gente tem um momento que a pessoa faz um desenho, a gente faz a análise do desenho. Certo, Nessa análise, a gente já faz uma análise sistêmica, baseada nos conceitos da constelação. E certo. depois disso, aí a gente vai numa próxima sessão, porque o que acontece? O inconsciente, ele trabalha quando a gente dorme, trabalha mais. Então, Uhum. na hora que a gente faz, primeiro deixa passar um dia, 2 dias, alguns dias, e aí a gente faz uma constelação em cima deste desenho, sabe? Coloca o desenho em Uhum. cima ao contrário, embaixo da constelação. Eu não vou conseguir mexer Certo. mesmo, sabe? Vou deixar quieto esse negócio aqui. Vai ter que testar depois. Eu vou publicar depois esses slides aí para a gente lá no Instagram, tá bom? É, então a gente faz esse desenho embaixo da bacia, que dá para enxergar o desenho, inclusive, e os bonecos se movimentam conforme aquele desenho embaixo também. E, Certo. e o fato daquela informação que estava no seu inconsciente estar ali no campo abre uma informação que, quando a gente faz só a constelação, ela não chega tão forte assim. Então, eu tenho feito constelações mais profundas, fazendo essa análise do desenho primeiro e depois fazendo a constelação. Porque a pessoa primeiro acessa uma informação, vem com uma questão, faz um desenho, acessa uma informação que é profunda. Né? Então, Uhum. nós temos o inconsciente, o subconsciente e o consciente. O consciente que a gente está vendo agora. O subconsciente é um pouquinho mais próximo aqui da superfície. Então, são coisas que estão ali e a gente consegue acessar informações rápidas, né? Coisas que a gente consegue lembrar rapidamente, coisas que a gente faz automaticamente, do tipo, nos primeiros dias você aprende a dirigir e usa sua consciência. Então, você engata a primeira, pisa na embreagem, não sei o quê. Passa uns dias, o nosso cérebro quer economizar energia. Então, o que ele faz? Ele joga para o subconsciente. Então, você começa a dirigir e não sabe nem como chegou, porque você já ligou
automaticamente. Esse forma como se fosse um programinha. E a gente vive a maior parte do tempo nesses programinhas que a gente tem ali no subconsciente. Por isso, aquela história do poder do subconsciente, de limpar o subconsciente. No caso desta terapia, a gente está no inconsciente, que são coisas que ou são muito traumáticas, a gente joga para o inconsciente, mas estão lá, como uma informação que vibra e nos dirige mais ainda do que o subconsciente. Porque é uma vibração, um sentimento que fica o tempo todo ali, como se fosse uma dor latejante ali. Podem ser traumas, podem ser coisas do tipo... aquelas coisas que a gente fala, isso daqui é errado, isso daqui é proibido. Então, eu não posso falar sobre isso, eu não posso ser desse jeito, jogo no meu inconsciente. Só que, no fundo, eu sei que eu tenho aquele sentimento, que eu sou daquele jeito. E isso traz um conflito interno, né? Então, quando a gente consegue acessar essas informações, é muito valioso. Cada uma dessas informações nos traz uma liberdade a mais de sermos aquilo que nós viemos para ser. Porque não tem nada que é errado. Todos nós somos pessoas comuns, com defeitos, qualidades, mas quando a gente nega e joga para baixo do tapete, joga para o inconsciente, a gente fica num conflito. E essa energia de ficar escondendo aquilo que nós somos é uma energia gasta que a gente não consegue crescer para o lado positivo, né? Fica nos Sandra, enganando. Sim. E o desenho em si? Como que as pessoas fazem uns desenhos que você consegue identificar na hora? Como que funciona essa parte dos desenhos? Então, como eu disse, né, os desenhos, o nosso inconsciente, ele é simbólico. Então, os desenhos, existe um padrão, aquele padrão da psicologia, que a casa significa isso, não sei o que, árvore. Existe esse significado, mas é muito mais individual, né? Então, para você, o que é que significa tal coisa? Isso aqui, algumas coisas denunciam. Por exemplo, na constelação, então a gente tem aquela ordem hierárquica, né? Os pais vêm primeiro, os filhos vêm depois, os ancestrais vêm antes, depois os pais, depois os filhos, os netos, assim por diante. Uma pessoa, então, o primeiro desenho que a gente costuma fazer é de uma família. E o que acontece? A gente vai ver ali exclusões, a gente vai ver desordem na hierarquia, né? Tamanhos desproporcionais. Isso está falando sobre alguma coisa que está ali nesse campo e que a pessoa conscientemente não percebe. E eu mesma, né, que conheço a leitura do desenho, as leis, quando fiz os exercícios com as colegas lá do curso, eu fiz tudo do jeito que era no meu inconsciente. Quando a gente ia ler lá, o pessoal falava, e isso aqui? Eu falava, nossa, olha como que eu fiz esse desenho. Fiz errado. Fiz errado, não. Fiz do jeito que eu, né, que é a minha percepção, do jeito que o meu inconsciente... Porque o nosso inconsciente quer o quê? Ele quer integrar essas partes que estão cindidas, essas partes que foram negadas. A hora que a gente consegue fazer isso, o Jung diz assim, a gente tem um self, que é a nossa essência principal, a gente tem uma sombra, para onde a gente joga as coisas que a gente nega, e a gente tem uma máscara, que é onde a gente se apresenta, que também é uma defesa, é um lugar que o personagem que a gente cria, que é uma história que a gente cria para se proteger e se apresentar
para o mundo, né? Mas dentro disso a gente tem a nossa essência e o que foi jogado. E ele diz assim: quanto mais a gente conseguir integrar essas coisas, mais a gente vai manifestar aquilo que a gente veio para manifestar, que é a nossa essência verdadeira, né? Mais pura. Nossa, é bem profundo isso. Eu até vou falar para as pessoas que estão aqui na live, quem quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui no chat, porque eu estou observando, né, o que está subindo aqui, e aí eu posso até fixar a pergunta para a Sandra Yumi ver aqui e poder responder. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer essas perguntas, tá bom? Sim. Então, e daí é assim, né? Então, no nosso inconsciente, a gente guarda é, desenhos reprimidos, os traumas infantis complexos e conteúdos que a gente não consegue acessar conscientemente. Então, a gente precisa de uma ferramenta. Os sonhos são uma grande ferramenta que Freud e Jung usaram muito. Só que o que acontece com o sonho? A gente vai precisar sonhar, e tem gente que não consegue também se lembrar dos sonhos. E aí, o desenho é essa ferramenta que eu consigo disponibilizar a qualquer hora. E quando você faz esse desenho, além de você já estar se tratando, porque você está externalizando uma coisa que está no seu inconsciente, ao mesmo tempo, quando a gente faz a leitura, a gente faz uma elaboração daquilo que o seu inconsciente te mandou, né? A Edna perguntou, né? A Edinalva. Edinalva. É. Se você é psicóloga. Ah, desculpa, eu estava conversando com o meu assistente ali. Não, eu não sou psicóloga, mas para fazer esse curso dos desenhos, a gente teve que estudar psicanálise, estudar muito Freud, Jung, que foram os pioneiros, né, nessa informação do inconsciente, que é simbólico, que manda esses símbolos, essas informações por meio dos sonhos, atos falhos no desenho, e os nossos sintomas também são mensagens do nosso inconsciente. Então, por isso que na constelação também a gente constela sintomas, porque o campo também acessa essas informações, né? Então, não fiz psicologia, na verdade, eu sou dentista de formação, mas eu há anos comecei a estudar, 6 anos, comecei a estudar constelação e fui fazendo vários cursos, então estudei muitas técnicas, leitura corporal, coisas sobre codependência, sobre feminino feridos, desenho. Então, neste curso, esse curso do desenho é um curso extremamente profundo. E então, nós estudamos psicanálise, tanto eu fiquei bastante tempo até sem fazer muita coisa na internet, no Instagram e tudo, porque eu tinha que ler muito. Foi um curso muito profundo mesmo e muito interessante. Eu fiquei apaixonadíssima por essa técnica. E juntando com a constelação, então, ficou uma coisa assim que eu acho que nem as pessoas que inventaram isso, a gente ainda está experimentando as coisas. Eu, sem querer, eu inventei o meu jeito também de trabalhar e deu muito certo. Então, por isso eu quero que as pessoas venham fazer, eu quero fazer até facilitar para as pessoas virem fazer isso, porque eu quero validar e entender cada vez melhor essa técnica, que tem dado resultados realmente impressionantes. Assim. Eu estou encantada. Olha, o Sandra, a Carmelina colocou
uma pergunta assim muito especial, que com certeza acontece com muita gente, né? Eu nunca consigo lembrar dos meus sonhos. O que isso significa? Será que tem a resposta, Sandra? Pois existe uma resposta exata para isso, né? Muita gente não consegue, mas se a partir de agora, Carmelina, você começar a se concentrar nisso, é porque o sonho ele fica por um momento muito efêmero na nossa memória, assim, depois a gente esquece. Às vezes a gente acorda e percebe que teve um sonho. Se você não escrever rápido, então você tem que estar com um papel e um lápis do lado, dormir com eles ali debaixo do travesseiro, que quando Uhum. você lembrar, e lembrando daí que essa informação que vem, às vezes vem uma história toda louca. Daí eu estava aqui andando, daqui a pouco eu estava em outro lugar, e não sei o quê. Não é bem sobre a história, é sobre como você se sentiu e os símbolos que apareceram neste sonho, que vão falar sobre o que o seu inconsciente está te mandando, né? Uhum. E realmente a gente não. Eu mesmo também que tenho o papel debaixo do travesseiro e o lápis, eu nem sempre lembro. Às vezes eu tenho uns sonhos muito reveladores, mas a maior parte das vezes não. Então o desenho é um recurso muito bacana, porque você pode fazer isso, você mesmo pode tomar essa iniciativa de acessar essas informações, né? Então é Uhum. bem bacana, muito legal mesmo. Acessamos. Então, na hora que a gente faz o desenho, a gente faz o que eles chamam na psicanálise de projeção. Então, a gente projeta ali no desenho coisas que estão inconscientes, coisas que a gente não conseguiu verbalizar e ficaram reprimidas no nosso inconsciente. Foram coisas traumáticas, coisas que a gente não conseguiu integrar mesmo, que a gente não conseguiu elaborar. E o desenho, você desenha, você já projetou, você já fez uma terapia, né? Porque nós projetamos ali o que a gente recalcou, o que a gente escondeu no inconsciente, no papel. E daí depois ainda fazer a interpretação é um passo a mais. E a solução na constelação familiar é uma cura mesmo. É uma cura Uhum. que a gente acessa coisas incríveis que a gente estavam mesmo inconsciente, que a gente nem imagina que aquilo são fatos, às vezes, que aconteceram, mas que você jogou lá no fundo, né? Lá no fundo do seu inconsciente e não consegue acessar tão facilmente assim. Olha, Sandra, chegou uma outra pergunta aqui, que inclusive é do Carlos, eu vou exibir, tá bom? Eu vou Tá bom. exibir para pegar o gancho aqui. Vou exibir aqui para você. Ah, não. É porque, gente, eu ainda tô aqui no embalo de fixar, né? Acabei fixando da Lili. Sou dali. Que ela está adorando a nossa parceria, né? Aí ela falou, com o marido na vida e aqui também, trazendo tudo novo aqui no YouTube, exatamente. É isso mesmo. Eu vou exibir agora o do Carlos, tá? O que ele colocou aqui. Sandra Yumi, para quem seria indicada essa terapia e quais são os benefícios? Também queria saber, porque como eu só fiz a constelação, eu ainda não experimentei essa outra parte dos desenhos, né? Espero que todo mundo consiga fazer um desenho e uma leitura do desenho depois. Sim. Inclusive, hoje, no final, eu vou deixar lá no Instagram uma, um post para todo mundo Uhum. comentar. Eu vou falar no final o que vocês vão escrever lá no post e a gente vai sortear um desenho, uma leitura do desenho com a constelação, para quem Oba! fizer lá o comentário no post. Então, para quem seria?
Inicialmente, a leitura de desenho era para crianças. Por quê? Porque a criança não sabe verbalizar ainda. Ela não tem um cognitivo totalmente formado, ela tem dificuldade de verbalizar e de elaborar. Então, inicialmente, se usava muito desenho para criança. Então, serve para criança também. Como eu tenho poucos clientes crianças, eu fiz pouquíssimo mesmo de atendimentos com criança, eu até quero atender mais. Inclusive, no curso, nós aprendemos também a atender pessoas com neurodivergentes, pessoas com dificuldades cognitivas, que também não sabem se comunicar muito bem. Então, autismo, síndromes e tal, para a pessoa fazer um desenho e a gente fazer uma leitura, quando a pessoa tem alguma dificuldade. Mas todos nós também temos essa criança interna que não conseguiu verbalizar, que não conseguiu elaborar histórias, e aí essas informações chegam. Então, na verdade, ela é indicada para todos. Mas, Uhum. mas aí ela abrange uma outra fatia que eu quase nunca uso, né? Que eu nunca atendo na constelação, que é a parcela das crianças e adolescentes, que tem mais dificuldade de verbalizar as coisas, né? E, Uhum. e aí elas, na terapia, muitas vezes não conseguem também falar, quando é verbal. Então, no desenho, a criança demonstra coisas assim, coisas que às vezes a criança não quer falar, que reprime, do tipo um abuso, um Uhum. trauma. Então, no curso, nós vimos muitas informações deste tipo também, é, sinalizadas ali na leitura do desenho, né? E são questões muito fortes, né? Até para os adultos, né? Que dirá para as crianças e Então, adolescentes, né? e Se daí ela. sentirem à vontade de falar, né? Exatamente. E aí um desenho, e às vezes até uma coisa simples, mas, por exemplo, a criança não quer desagradar e não fala, por exemplo, os pais se desentendendo, ou até não se desentendendo, mas internamente aquela coisa assim meio tensa ali, a criança põe no desenho. Então, é bem interessante também. É. Olha só, eu vou colocar aqui da Ellen, Uhum. porque é bem pertinente aqui o que ela está dizendo, né? Concordo, Sandra, sou professora de arte e quando nos deparamos com os desenhos, eles são verdadeiramente reveladores. Mesmo que no meu caso, era uma visão estética e às vezes filosófica, é maravilhoso. Ah, Tá que vendo? legal. É Muito legal, impressionante. porque é isso. A própria arte já é uma terapia. Nise da Silveira, ela fazia só os desenhos mesmo. Algumas vezes ela fazia ali alguma leitura, mas ela não trabalhou exatamente a leitura. Ela trabalhava aquele paciente se expressar apenas. E só com aquilo, porque naquele tempo o recurso era muito escasso mesmo. O tratamento para a pessoa que tinha um problema mental grave era dar choque na pessoa. E ela se Uhum, recusou a fazer isso. Por é. isso ela começou a fazer esse ateliê de pinturas e tal, e ela viu assim uma melhora nos pacientes. É incrível. Quem puder, assiste o filme dela, que é muito bacana, muito bonito. Eu acho que o nome Qual é. que é o... Você tem aí o nome dele? Eu acho que é Nise da Silveira mesmo. A atriz é a. É a Glória Glória, Pires? isso, Glória Pires. Ah, eu Exatamente. assisti esse filme já. É Eu muito bonito. assisti. É muito Eu legal. assisti. Mas Olha, daí agora, com essa visão, assiste de novo para você ver que não, você vai sensacional. perceber. Muito É legal. sensacional essa sua sugestão aí para a gente entender melhor, né? Uhum. Eu vou ler um comentário aqui que a Selma fez.
ela disse que tive a honra e a sorte de realizar essa prática com a Sandra Yumi. E foi uma experiência muito reveladora e trouxe muito conhecimento da história do meu clã. Olha que legal, né? E a Carmelina falou assim, Sandra, dá para fazer um outro desenho sem ser sonho? Uma paisagem, flores? Sim, não, na verdade a gente não vai fazer o desenho de nenhum sonho. Na verdade, eu sempre começo por um desenho da família, porque o meu foco é a constelação familiar. Então, eu vou fazer essa leitura da sua imagem familiar ali, a primeira coisa que a gente faz. E o ideal até é fazer uma sequência de desenhos, porque, então, a pessoa começa que fala, eu não sei desenhar. Daí faz um desenho daquele meio, né, de palitinho e tal. E o porquê desse desenho do palitinho? Porque é a fase onde ela tem alguma questão. Então, a gente estudou isso também, as fases do desenvolvimento da criança e as fases do desenho. Então, ela começa com um rabisco, a fase da garatuja. Tem uma leitura ali também. Aí começa a fazer em palitinhos. E aos poucos a pessoa vai fazendo um desenho melhor. Então, desenho de palitinho quer dizer alguma coisa. Daí a gente vê, nessa idade, teve alguma coisa. Quando a pessoa trabalha essa idade, essa informação que veio do desenho de palitinho, a pessoa faz um outro desenho, a pessoa que falou que não sabia desenhar, faz um desenho excepcional, um desenho já de uma outra fase, com uma outra informação. E assim a gente vai trabalhando, né, as nossas questões fase por fase. Sim. Olha, acabei de achar aqui. Olha, tá aí o nome do filme, eu vou deixar fixado aí um tempo para que todas possam anotar, né, o nome e assistir, que vale a pena. Eu já assisti, mas eu até vou ver novamente. Então, ó, a Selma falou que assistiu o filme, aí tá aí, Selma, para todo mundo anotar, tá bom? Sim. E é isso, juntando o desenho que traz informações inconscientes, ele abre uma informação ali no inconsciente da pessoa, traz para o consciente. E isso, quando a gente coloca debaixo da bacia da constelação na água, é como se eu colocasse informações que estavam ocultas e colocando muitas informações importantes ali. Então, parece que aquilo potencializa o trabalho daquela constelação na água. Eu fiquei impressionada, porque a gente começou assim, estou fazendo curso, vamos aprendendo. E as pessoas começaram a acessar coisas. Então, nós trabalhamos ali alguma coisa, né, mais ou menos na família e tal. Mas quando foi feito com o desenho, as informações eram profundíssimas. E a pessoa acessa aquilo. Então, a própria pessoa começa a me dizer alguma coisa, sabe? Me fazer uma pergunta ou me pedir para colocar. É muito raro numa constelação alguém me pedir para colocar um boneco. Tipo, coloca fulano, coloca minha avó. Muito difícil acontecer isso. Mas quando a gente faz dessa maneira, a pessoa me pede para colocar aquela pessoa-chave da constelação. Empodera um pouco mais o cliente também, porque no caso, eu é que tenho que acessar essa informação no campo. Então, quando o próprio cliente consegue, é uma sensação diferente de empoderamento também, você mesma acessar, né? Vamos ver o que a Lili falou. Ela colocou assim: eu tinha uma relação muito difícil com uma das minhas irmãs, e quando quando ela foi constelada, né, pela Sandra Yumi, ela descobriu o motivo
e hoje em dia tem uma relação muito melhor. Que coisa boa! Muito legal. Olha que satisfação, hein, para você, Sandra Yumi, fazer parte de tudo isso, né? Uma alegria mesmo. É, a Lili já tinha me falado e, e realmente foi assim, é muito bonito, né? Ver que às vezes a gente acessa uma informação que estava ali reprimida mesmo. E a hora que a gente deixa isso, inclui isso, deixa isso existir, essa coisa que a gente achava que era tão que não é consciente, na verdade, inconscientemente, a gente acha que não é permitido. E aí recalca. E a hora que a gente deixa vir à luz, é apenas um sentimento, uma emoção, uma, uma coisa, um trauma que faz parte da nossa história. É, isso é muito legal, assim, da constelação, né? Que tudo pertence, tudo faz parte. Né? Uhum. A Selma falou a mesma coisa, ela também agora tem uma relação muito melhor com a irmã dela, né? Foi algo milagroso. Então, a constelação e agora com os desenhos, né? É só benefício mesmo que traz para a pessoa, porque a gente consegue identificar, descobrir, melhorar. E se todos nós viemos numa família, né? Algum objetivo tem. Então, nós temos que tentar, né? Descobrir, depois que identifica, cede, um cede daqui, o outro cede dali, para que as relações fiquem mais amenas, né? Que a gente possa curtir o que a gente tem, né? No momento que é viver em família, viver com harmonia, né? Em harmonia. Então, esse trabalho que a Sandra desenvolve, ele é essencial para que a gente possa caminhar, né? Fazer esse movimento de viver bem e começando dentro da nossa família, né? Ter a paz dentro da nossa família, com as nossas relações, para que a gente possa viver fora dali em harmonia também com quem quer que chega, com quem quer que seja, né? Todo mundo que chegar perto da gente possa sentir ali uma energia boa, né? Porque não tem nada pior do que a gente ter problema com os nossos familiares, né? Com a nossa família próxima ali é muito complicado. Então, as meninas colocando aqui essas observações, né? Esses feedbacks que elas estão dando só trazem, né, a confirmação para nós, né, da importância que tem a constelação, os desenhos, né, Sandra? Sim, não tem preço, né? A constelação é um trabalho, como diz Bert Hellinger, de pacificação, de inclusão daquilo que estava separado, de junção daquilo que estava separado, irmãos que estavam separados, países que estavam separados, etnias. Quando uma pessoa se casa com a outra, é um movimento de pacificação, é uma junção de duas culturas, de duas famílias, de dois pensamentos diferentes, e aprender a aceitar o outro, enxergar o outro como ele é, exatamente do jeito que é, e perceber que todos nós temos qualidades e defeitos, é paz, é harmonia na sua vida, né? O trabalho Exatamente. é esse, trazer essa paz, essa pacificação dentro dos sistemas e numa visão maior do sistema todo, né? Então, modificando essa visão muito individualista, muito crítica que nós temos do mundo, a gente consegue melhorar num todo, né? Num Sim. todo. Não só no nosso sistema, mas começa no nosso sistema. Porque se eu tenho questões sobre o meu clã, sobre os meus pais, sobre os meus irmãos, eu tenho questões sobre mim ainda. Então eu não tenho nem como acessar informações mais elevadas, do tipo assim, se eu
estou rezando muito, mas o meu inconsciente está cheio de informação ali. Olha, você está tretada com a sua irmã, com a sua mãe, com seu avô, com seu pai. A informação não chega. A própria Bíblia diz, você tem que primeiro, como é que fala? Honrar seus pais antes de acessar o reino de Deus. O reino não, como é que fala? Acessar as informações, vai, eu não estou lembrando da palavra agora. É verdade, é verdade. É um trabalho bonito, importante, né? Revelador, traz a paz para a gente. Aí, amiga, agora que nós estamos caminhando já para 50 minutos de live, Sim, você vai passar aquela informação novamente para quem chegou depois sobre o post que você vai colocar lá então, no Instagram? Vai ter um post. Então, para quem assistir depois também está valendo, porque eu vou fazer o sorteio no final de semana, tá? No final de semana não. Hoje é sexta-feira, né? Na segunda-feira eu vou fazer o sorteio para quem assistir. Então, coloca lá alguma informação do que você aprendeu na live, o que você entendeu, uma palavra, o que você gostou. E aí a gente vai sortear, tá bom? Não vou botar uma palavra. Eu tinha pensado, vou botar uma palavra, mas eu acho que vai ser mais legal se a pessoa disser o que sentiu ouvindo as informações. Sim. E isso serve também para quem vai assistir a live gravada, porque eu vou colocar no grupo, né, de WhatsApp, e também depois alguém que queira vir aqui no canal assistir, porque vai fazer só na semana que vem, né, o sorteio. Então, dá tempo de todo mundo comentar, colocar uma frase, uma palavra que expressa o que você sentiu, o que você aprendeu, o que marcou para você essa live aqui. Então, deixa eu ver aqui, a Selma também colocou, a Ruth colocou aqui, entender que o diferente também é normal, é um amadurecimento emocional imensurável. Isso aí é incrível mesmo, a gente tem que ter essa percepção. E a Selma, também quero deixar publicamente a enorme gratidão que sinto pela Sandra Yumi, pela ajuda que fez pelo meu clã. Ai, gente, que bacana, né? Quanta coisa. É tão bom quando a gente tem um retorno assim do nosso trabalho, né? É incrível. E aí eu vou querer agora, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou agradecer também a presença de todo mundo aqui, que veio compartilhar com a gente nesse primeiro dia de live aqui no canal, no programa Bate-Papo Entre Amigas, a minha amiga Sandra que topou, né, essa aventura comigo. Quando eu comecei no Instagram, o programa ficou no ar por 2 anos, foi a Silmar Olivieri que fez comigo a live, ela entrou junto comigo, embarcou na época, foi muito desafiador, porque totalmente desconhecido, né, o digital para nós duas, e nós começamos. Então, ficamos lá por 2 anos, a Sandra Yumi também fez muitas lives comigo lá, e agora viemos para o YouTube, e aí desta vez veio a Sandra para começar comigo o programa aqui, que vai acontecer sempre à noite. Hoje foi uma live, né, de estreia, então fizemos agora de manhã, mas o programa vai rodar, né, vai ao ar sempre à noite, as lives já estão sendo marcadas, não vou conseguir fazer todos os dias à noite, porque eu tenho um outro trabalho, né, no Instagram com a professora Aline, então não dá para eu fazer todos os dias da semana, mas a agenda está aqui aberta, quem quiser pode marcar, a gente vai fazer uma live bonita como esta aqui, com a Sandra Yumi, né? Serão lives menores, né, do que hoje, porque hoje foi o primeiro dia, né? Então, conversamos mais um pouco, eu me ajustando aqui com tanto recurso nesse canal aqui, desse StreamYard aqui, que é maravilhoso. Então, é muito bom poder reunir novamente aqui com vocês, né? Ter vocês aqui a cada dia,
vai só fortalecendo o nosso movimento de mulheres, né? 50 mais, mulheres incríveis. As meninas estão aqui comentando. Deixa eu colocar o da Carmelina aqui, que ela também fez a constelação com a Sandra, né? E todo mundo que faz ama, né? Com certeza absoluta. As meninas dando parabéns, agradecendo. Aí, Sandra e Yumi, pode fazer suas considerações finais e a gente encerra e parte para divulgar a gravação da live. Então, eu quero agradecer a todas, né, por participarem, por estarem aqui assistindo. Para quem vier depois na gravação assistir, muito obrigada. Eu quero agradecer muito a você, Sandra, porque o seu trabalho, inicialmente lá no Instagram, me abriu, né, uma porta que foi trabalhar, gravar os vídeos, porque eu não conseguia fazer isso, né, e fazer as lives. E agora nós estamos começando aqui no YouTube, que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser muito mais legal, porque os recursos aqui são mais profissionais. A gente ainda vai aprender a fazer direitinho tudo, né? Sim. E vai ser sensacional. Nós vamos treinar agora a fazer essa apresentação dos slides aqui, que foi tudo, realmente nós fizemos as coisas assim, num estalar de dedos. Vamos fazer no Instagram, não tinha. Vamos fazer, e foi tudo muito rápido. Eu acredito muito que teve uma ajuda divina, porque tudo aconteceu muito inacreditavelmente e deu certo. Então, eu fico muito feliz e muito honrada mesmo de estar junto com você hoje no nosso primeiro programa aqui, tá bom? Um beijo para todos. Obrigada. A Terezinha aqui também está sempre com a gente. Obrigada, Sandra H. Gostei. Sandra H. e Sandra Yumi, vocês são umas queridas. Nós somos queridas e vocês também são queridas. Eu quero agradecer ao Carlos, né? Que desde ontem é o marido da Sandra Yumi, desde ontem está aqui nos ajudando. Então, é uma parceria, né? O casamento, como a Sandra falou, quando as pessoas se casam, elas são parceiras. Então, ali é uma demonstração, né? O que ele fez ontem por nós, o que ele fez hoje aqui também, ajudando nos bastidores, é tão importante. Eu não tenho marido, sou muito feliz, mas eu vejo casais assim que eu amo. É Sandra Yumi com o Carlos, é a Silmara Olivieri com o meu amigo Fausto Henrique, e também tem o Cláudio, esposo da Terezinha Prestes, também. Eu gosto muito de falar deles, porque são homens que ajudam suas esposas, são parceiros de verdade, inclusive no digital. É tão raro a gente ver, né, um marido ali atento, cuidando, né? Então, é muito bom. Eu gosto muito de falar deles, porque são homens que nós honramos, né? Eu, do lado de cá, eu honro também esses homens maravilhosos que são os companheiros das minhas amigas. Então, meninas queridas, meninos que porventura estão aqui ou vão assistir a live gravada, muito obrigada. Até a próxima. Vou divulgar sempre as datas das lives, tá bom? E agradeço de coração. Muito obrigada. Deixa eu falar uma coisa, participa lá do sorteio para fazer para participar do sorteio e fazer a leitura, tá bom? Um beijo. Tá bom. Beijos. Também agradeço a todos e muito obrigada e até a próxima.